Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Pode entrar, chame seus amigos, compartilha lá, nós estamos ao vivo e o que nós queremos aqui nesta noite, juntamente com você e com a sua família, é louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Amém? Nós rogamos, oramos e pedimos pela presença do Espírito Santo. A presença dele é aquilo que nós mais queremos aqui neste lugar. E o que é mais lindo da presença do Espírito Santo é que ela não invade o templo em si, ela invade os nossos corações. E a mesma presença que eu sinto aqui, você pode sentir na sua casa. Amém? Louve o Senhor conosco com essa canção. Glória a Deus. Pastor Carlos está com a palavra.
Boa noite, meus amados. Nós estamos aqui novamente no prédio e vocês estão em casa e juntos vamos estar adorando ao Senhor. Já cantamos, vamos orar e nós iremos também compartilhar uma porção da palavra de Deus. E fica aqui o nosso abraço. Gostaríamos de fazer um pequeno pedido a todos vocês que estão acessando o nosso Face. Gostaríamos muito que você compartilhasse com familiares, amigos. Se inscreva na página da igreja, no YouTube, porque o nosso objetivo é levar essa mensagem de paz, de esperança, para o maior número possível de pessoas. Então, gostaríamos muito da sua participação para você nos ajudar. E no decorrer da semana vamos estar passando mensagens para a igreja Batista aqui em Simeone, boas notícias do que Deus está fazendo, mesmo em meio à pandemia. E nós cremos que a pandemia já está chegando na reta final. Em nome de Jesus, logo logo vai passar e nós estaremos todos juntos, desfrutando da doce comunhão com os amados irmãos, nossos amigos, e vamos ganhar o maior número de pessoas para fazer parte da família de Deus. O assunto que nós vamos estar tratando hoje é um assunto muito importante. O tema é: Jesus veio para dar vida eterna e livrar a humanidade do inferno. Não quero que você entre em pânico, não precisa ficar com medo. Essa mensagem é apenas um alerta para que você esteja bem preparado, e nós vamos passar essa mensagem para te ajudar a você estar bem preparado em relação ao que Jesus nos ensinou. Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 13 e vamos trabalhar esse assunto hoje. Depois, no final, nós teremos mais um louvor de adoração ao nosso Deus, e vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas famílias. Então participe ativamente deste culto, neste momento, e você que vai acessar numa outra oportunidade, gostaríamos que você também adorasse a Deus na hora que você acessar essa live da Igreja Batista em Simeone, que está situada aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Leiamos então Mateus 13, a partir do versículo 36 até o versículo 43. Mateus 13, a partir do versículo 36. Então, Jesus, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o Filho do Homem aqui representa o próprio Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino de Deus, né? O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa, né, a colheita, é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, a maldade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda em Mateus capítulo 13, eu quero ler mais adiante o versículo 49 e 50. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro
e ranger de dentes. Quero ler mais um texto, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 42. Veja o que Jesus disse: e quem fizer tropeçar, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme. Tem traduções que falam o bicho, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme ou o bicho, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Meus queridos, Jesus veio para dar vida eterna e livrar a humanidade do inferno. Esse é o tema. No encontro de Zaqueu com Jesus, tem um versículo muito importante ali que fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Preste atenção neste tema, porque nós vamos estar desenvolvendo esse tema para te ajudar, porque Jesus veio para dar vida eterna e livrar a humanidade, livrar as nações do inferno. E a pergunta que eu quero já introduzir: será que o inferno ensinado na Bíblia é fogo no sentido literal? O que é inferno? Onde será o inferno? Quem vai para o inferno? E o que eu quero propor aqui, nesta meditação, nesta mensagem, é quais são, ou seja, eu quero fazer uma afirmação: quais são os principais ensinos de Jesus para que você não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos estar trabalhando esta palavra aqui, porque nós vamos descobrir nesta mensagem quais são os principais ensinos de Jesus para que você não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos, pelos ensinos de Jesus, que a condenação eterna e todo o sofrimento do inferno faz parte do grande julgamento final, chamado julgamento do trono branco, onde todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, cabe a cada um se preparar para encontrar com Deus. Você está preparado para esse dia? O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, nos diz: muitos dos que dormem no pó da terra, que já foram sepultados de todas as gerações, até aquele grande dia quando Cristo voltar. O profeta Daniel está dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna com Deus, com Jesus, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso é uma profecia, e que Jesus reafirmou aquilo que o profeta Daniel disse. No Sermão do Monte, Jesus também nos falou de forma muito clara, no capítulo 7 de Mateus, versículos
21. Veja o que Jesus disse, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus, no Sermão do Monte, deixa muito claro que naquele dia, muitos vão querer entrar, e Jesus lhes dirá, abertamente, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Um outro ensinamento de Jesus, conforme diz o tema, que Jesus veio para dar vida eterna e livrar a humanidade, as nações do inferno. No Evangelho de João capítulo 3, 16 a 18 nos diz, porque Deus o Pai amou o mundo, amou todas as nações, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 fala, porquanto Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não para condenar, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem crê nele, quem crê em Jesus, não será julgado, não será condenado, porque passou da morte para a vida. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem aceitou Jesus. Não haverá julgamento em relação à salvação da alma para quem já aceitou Jesus. Nós não passaremos pelo julgamento, pelo tribunal de Cristo em relação à salvação da alma, porque todo aquele que crê, conforme diz João 3,16, tem a vida eterna, recebe de presente a vida eterna. E é muito importante porque lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus deixou uma palavra de alerta e ele diz assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha que impressionante essa palavra de Jesus. Jesus está dizendo para a sua igreja, e aliás a igreja de Jesus tem alguns lugares onde existe um governo ditador, um governo radical, e algumas religiões extremista. A igreja de Jesus tem passado por perseguição, muitos já morreram, muitos estão sofrendo e muitos estão sendo mortos, e pelas profecias vai se intensificar ainda mais a perseguição contra a igreja, para que esse evangelho não chegue e que muitos sejam salvos. Mas Jesus deixou claro para a sua igreja, para a sua família, para o seu povo, não temais, não precisa ficar com medo, os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus tem o poder sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Vejamos quais são os principais ensinos de Jesus para que você não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Em primeiro lugar, nós lemos em Mateus capítulo 13, os ímpios, Jesus diz, serão lançados na fornalha de fogo. Mateus 13, 42 e 50. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que o significado de fogo é uma fornalha ardente. Não é uma fornalha apagada, mas acesa. Jesus usa uma expressão mais
convincente em Marcos capítulo 9, 45 e 48, nós já fizemos essa leitura, você pode conferir depois. Jesus diz: tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o verme, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então ele fala que é preferir você, se tem um membro do teu corpo que está te fazendo tropeçar, pode ser um dos teus olhos, as mãos, os pés, o teu sexo, não importa, se tiver algum membro do teu corpo físico fazendo você tropeçar, fazendo com que você perca a salvação, Jesus diz que é melhor você entrar maneta, entrar aleijado, do que ter o teu corpo sadio, perfeito, e ser lançado no inferno. Em outra ocasião, Jesus chega a dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como está a sua alma? Já está salva? Você precisa pensar nessas realidades, porque haverá um dia de prestação de contas. Algumas perguntas para você pensar, para reflexão. Primeiro, há fogo no inferno ou não? Que tipo de fogo é este que Jesus está falando? É muito importante, meus queridos ouvintes, amigos, irmãos, que saibamos o contexto desta expressão, onde o bicho, Jesus está falando, ou seja, o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus usou para falar do inferno outra palavra de origem hebraica, a palavra Geena, no hebraico Geena, vale de Hinnom, era um vale que ficava nas imediações de Jerusalém, além do muro, e onde em épocas passadas o povo de Israel oferecia em holocausto, oferecia pessoas em sacrifício a um deus pagão, Moloque. E por incrível que pareça, quem quiser pesquisar na história vai saber que, por incrível que pareça, o povo de Deus, chamado povo de Israel, chegou a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a esse deus Moloque, no fogo. Havia nesta estátua do deus Moloque um forno que era aquecido para esse tipo de culto pagão. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Graças ao bom Deus, o rei Josias acabou com esse ritual de culto pagão e transformou o vale de Hinnom, que é Geena, num monturo, num lixão da cidade. No tempo de Jesus, o lixo continuava a ser jogado nesse local chamado Geena. Portanto, os vermes, os bichos, se alimentavam da matéria putrefata. A matéria, então, era um lugar muito contaminado por esses micro-organismos. É por isso que em Marcos 9, Jesus usa a expressão, daí a expressão bicho, verme, que não morre e o fogo não se apaga. Meus queridos, e nós sabemos que, com o propósito de evitar a produção de pestilência e calamidade pública, esse lixo era incinerado. E para destruir o lixo no vale de Hinnom havia fogo. O fogo queimava dia e noite, mas mesmo assim os vermes continuavam a alimentar da matéria putrefata. Jesus, portanto, usa a palavra Geena ou vale de Hinnom. Ali havia bicho que não morre e o fogo não cessa, porque ardia dia e noite. Essa palavra Geena aparece no Novo Testamento 12 vezes para explicar o inferno. Então, primeiro ensino de Jesus, que os ímpios serão lançados na fornalha de fogo. O segundo ensino de Jesus
para que você não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna, é que em todo o Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, existem 4 palavras para descrever o inferno na língua hebraica e grega. Vejamos, portanto, o significado de cada palavra. A primeira palavra é Seol ou Sheol, é uma palavra hebraica que tem o significado de inferno, abismo, lugar dos mortos, lugar de muito sofrimento. Salmo 9,17 nos diz dessa palavra hebraica, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa palavra. Uma outra palavra é uma palavra grega, Hades, que significa o mundo ou habitação dos mortos, além túmulo, lugar dos espíritos desincorporados. E Jesus visitou este lugar, está em 1 Pedro 3,19. Este lugar contém sofrimento, contém tormento. Lucas 16:23, lá quando Jesus conta aquela história daquele homem rico e o mendigo Lázaro, no inferno estando em tormentos, o rico, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e disse: tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esta é a palavra que é usada aí, Hades. É interessante que essa palavra é muito importante, nós entendemos o que Jesus quis dizer com essa palavra, quando aquele rico faz um clamor, faz um pedido. No inferno, aquele homem rico disse, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, que é aquele mendigo no seu seio, e diz: tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. A palavra usada aqui é Hades. E o que Jesus quis dizer com essa palavra, com essa parábola? Significa que os pedidos mais simples não serão atendidos lá no inferno, lá no Hades. Pedido mais simples. O que custa molhar o pão do dedo? Molhar, coisa simples. Então lá no inferno os pedidos não serão atendidos. Por isso que dá um tom de dramaticidade, um intenso sofrimento. E a outra palavra que Jesus, a gente vê no Novo Testamento, é a palavra tártaro. Inferno, que significa, significa inferno, lugar de enterrar, eterna punição, conforme 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram lá no céu, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Esta é a palavra tártaro. E a última palavra, a quarta palavra que é usada para descrever inferno é a palavra Geena, que significa inferno, lugar de punição, ou seja, perdição e banimento da presença de Deus, da face de Deus. É o que está lá, essa palavra em 2 Tessalonicenses 1,9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face, da presença do Senhor nosso Deus e da glória do seu poder. Portanto, meus queridos, Geena, esta palavra grega descreve o inferno como castigo eterno, Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Mateus 25:41 descreve essa palavra Geena, fogo eterno.
Então o Rei Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por o diabo e seus anjos. Uma outra palavra, ainda dentro da palavra Geena, Mateus 13, 42 e 50, fornalha acesa. Mateus 13, 42 e 50, fornalha acesa. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala sobre lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E por último, fogo e enxofre. Apocalipse 14, 10, nos fala que serão atormentados com fogo e enxofre. Portanto, meus queridos, são essas 4 palavras que descrevem o inferno. E a pergunta continua: será que haverá fogueira no inferno? Nós sempre ouvimos pessoas dizerem: inferno é um lugar onde há enxofre, onde há fogo, onde há fogueira, onde há almas penando sob o poder do fogo. A pergunta é: será que haverá fogueira no inferno? A palavra não dá sentido, porque no inferno, aí eu quero já explicar o que Jesus quis dizer quando ele usa a palavra fogo. A palavra não dá esse sentido, porque no inferno não há o que queimar. Queimar o quê? Nós estaremos num mundo espiritual. Haverá corpos, mas esses corpos serão a prova de fogo e de qualquer outra calamidade. Não serão corpos constituídos de moléculas, como este corpo que temos aqui na terra. Mateus 25, 41. Então o Rei Jesus lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí a pergunta que eu faço: qual é o corpo do diabo? É um corpo espiritual. Tanto as pessoas que irão para os céus receberão um novo corpo, um corpo incorruptível, e as pessoas que irão para o inferno receberão também um corpo. Não vai ser um corpo físico. Por isso que não haverá necessidade de fogueira e fogo e enxofre. É uma linguagem figurada, não é literal. Jesus, portanto, usa essas palavras no sentido figurado. É como um jovem diz que o seu coração está pegando fogo. Nós entendemos que ele está, o que ele está falando, né? Ele está dizendo: eu estou apaixonado por alguém. Mas ele fala: meu coração está pegando fogo. A gente entende essa linguagem. O que significa pegando fogo? Não é literal. E é isso que Jesus está tentando explicar sobre o inferno. O propósito de Jesus é dizer que o inferno é sofrimento intenso e eterno. Não é fogo no sentido literal. Se a palavra fogo é imagem de sofrimento, é porque o fogo queima. A queimadura dói. Muita gente morre queimada e não precisa queimar todo o corpo, basta 2/3 do corpo para morrer. O fogo dá dores tremendas, mata. Então o inferno é sofrimento. É isto que significa bicho que nunca morre. É isso que significa fornalha acesa. Uma outra pergunta: qual é o tipo de sofrimento no inferno? A Bíblia nos fala que o tipo de sofrimento no inferno é indescritível na sua plenitude. Embora não podemos descrevê-lo plenamente, Jesus nos ensinou: primeiro, o inferno será a ausência plena de Deus e familiares. Vida sexuada, não haverá sexo lá no inferno, viu? Quem gosta de sexo já vai ter esse problema gravíssimo. Um ser completamente ilhado de afeição e de amor, sem poder comunicar-se. Solidão no grau máximo. Este é um sofrimento do inferno. Outro tipo de sofrimento do inferno é o pecado. No inferno haverá ódio, desejo de vingança,
revolta, choro e ranger de dentes, remordimento da consciência, remorso. O remorso faz chorar. Quando o homem lembrar das oportunidades para viver com Deus e não quis, oportunidades para ser feliz e rejeitou-as, então vai chorar lágrimas. A última tragédia do inferno é que não haverá possibilidade de salvação. Hebreus capítulo 9, 27, nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou repetir, Hebreus 9, 27, e está ordenado por Deus, o nosso Pai, aos homens, ao ser humano, morrerem uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus, portanto, nos fala que existe um abismo entre o céu e o inferno, e que este abismo é intransponível. Jesus fala de um inferno eterno. Eu quero aproveitar, de acordo com essa palavra de Jesus, fazer algumas afirmações. Primeiro, não existe purgatório. É uma doutrina falsa, criada pelos homens. Não existe reencarnação, outra doutrina falsa criada pelos homens. Boas obras também não salvam. Há uma doutrina tentando levar as pessoas a serem boazinhas, a fazerem boas obras para salvação. Não salvam. É isso que Jesus, na sua palavra, nos diz: porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus o Pai só aceita boas obras para quem está em Cristo. Para quem aceitou Jesus, tudo que ele fizer, até um copo com água, é computado, não para salvação, mas para ser um instrumento de bênçãos na vida de muitas pessoas, e Deus vai galardoar, vai recompensar todo o nosso esforço aqui na terra. Mas aqueles que fazem boas obras para tentar comprar a salvação, estão provocando a ira de Deus, porque a salvação é pela graça de Deus. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço com a sua própria vida, derramando o seu precioso sangue. Portanto, as boas obras não salvam, só Jesus salva. Por isso que cada um precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Estamos chegando para concluir este sermão. Jesus veio para dar vida eterna e livrar a humanidade do inferno. Nós vimos aqui nesta mensagem os principais ensinos de Jesus para que você não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Vimos primeiro, os ímpios serão lançados na fornalha de fogo, Mateus capítulo 13, 42 e 50. Nós vimos que existem 4 palavras para descrever o inferno na língua hebraica e grega: o Sheol, palavra hebraica; Hades, palavra grega; Tártaro, palavra grega; e Geena, palavra grega. Nós vimos aqui que tipo de fogo haverá no inferno. Não é literal, mas quero fazer uma outra afirmação: qualquer sofrimento neste mundo, mesmo essas milhares de pessoas que já morreram, há uma previsão de chegar a mais de 1 milhão de mortes pelo Covid-19, ou uma pessoa que esteja sofrendo, precisando de morfina por causa de um câncer corroendo. Por mais que seja o sofrimento de qualquer ser humano, não dá para comparar com o inferno que Jesus disse que faz parte do julgamento final. Você precisa se preparar para encontrar com Deus. Você precisa escapar, porque isso é palavra de Jesus. Jesus veio para dar vida eterna e livrar as nações do inferno.
Um outro ensino que nós vimos aqui nesta noite, nesta mensagem: qual será o tipo de sofrimento no inferno? O inferno, portanto, será um lugar, porém, mais um estado da alma. É a alma. Por isso que Jesus falou do seu poder sobre o corpo e sobre a alma. Quem vai para o inferno? Eu já sei quem que vai para o inferno. E vou mostrar para vocês quem é que vai para o inferno. Aí você dá uma analisada na sua vida. Eu vou ler aqui para você rapidamente, porque você já vai saber quem é que vai para o inferno. Vou mostrar aqui para vocês. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas aqui, pessoas que gostam da pornografia, sexo pervertido, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21 também nos fala quem é que não vai entrar no reino dos céus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, pessoas que gostam de adorar imagens de escultura, idólatras, pessoas apegadas aos bens materiais, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem é que não vai herdar? Quem é que vai para o inferno? Aqueles que não nasceram de novo, porque a Bíblia nos fala que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus e não pode ter vida eterna, não pode ter vida abundante. Jesus veio para terminar, para dar vida eterna e te livrar do inferno. É o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que lá em João 5,24 Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, não vai para o inferno, porque passou da morte para a vida. E por último, João 10, 27 a 28, Jesus deixa uma palavra de esperança. Você não precisa ir para o inferno, porque Jesus está te convidando para fazer parte da sua família. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, elas me obedecem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão no inferno, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Portanto, meus queridos amigos, Jesus veio para dar vida eterna e te livrar do inferno. A vida eterna é um presente de Deus. A salvação da alma é um presente de Deus. Você precisa pensar nesta palavra. E se você quer aceitar Jesus e precisa aceitar Jesus, fale conosco. Nós estamos à disposição para te ajudar. O que mais nós queremos é que você não perca essa oportunidade. A palavra de Deus fala que se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Jesus quer te dar esse presentão, essa tão grande salvação. Você quer recebê-la? Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Deus te abençoe.
Meus queridos, eu quero deixar aqui 2 versículos, se você quer receber esse presentão da vida eterna, da salvação da tua alma. É muito fácil para você aceitar Jesus, não é difícil. Eu vou ler e vou fazer uma oração. Se você quiser entregar teu coração onde você estiver, e quando você acessar, aceite Jesus, eu te garanto, de acordo com a palavra, você vai receber esse presentão, que é o presente da vida eterna. Jesus veio dar vida eterna. Olha o que diz aqui a palavra: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E 2 outros versículos, 1 João 5. E o testemunho de Deus o Pai é este, que Deus nos deu a vida eterna, é um presente. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Aquele que tem um filho, aquele que aceita o Filho de Deus, Jesus, com exclusividade, tem a vida eterna. Aquele, porém, que não tem um filho, que não aceita o Filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. É só você entregar o teu coração para Jesus, dizer que crê nele, no sacrifício que ele fez, e dizer para ele: olha, Jesus, a partir de hoje eu quero te seguir, porque eu sei que tu és o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus o Pai a não ser que seja um seguidor de Jesus, que o aceite no coração, em sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, esteja tocando no coração de muitas pessoas que estão acessando agora, e outros que vão acessar e vão estar acessando a página da igreja para ouvir esta mensagem, que é um alerta do próprio Jesus. Ninguém precisa ir para o inferno, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação é presente de Deus, e nós podemos recebê-la confessando com a boca e crendo com o coração. E a promessa do Senhor, que todo aquele que crê recebe de presente a vida, a garantia de vida eterna. Dá-nos uma boa noite, uma boa semana. Pedimos pelo nosso país, Brasil, as famílias que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe, suprindo cada uma de suas necessidades. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa semana, fique na paz de Jesus. Deus abençoe.